Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom, nós estamos aqui para mais uma aula de História e Geografia, estamos terminando a apostila, né? Nossa aula de número 8. Vamos lá? Sou a professora Juliana e hoje nós vamos para a unidade 10, as primeiras cidades do passado. Meu Deus, já estudou isso, será? Nos módulos anteriores, nos anos anteriores, mas agora a gente vai ter uma abordagem diferente, tá? Vamos para a nossa rotina? Só que antes eu quero chamar o nosso convidado especial que está aqui para dar um depoimento da nossa aula passada. Vamos chamar ele comigo? Dudu, você está aí? Oi, professora Ju! Tudo bem, criançada? Eu estou aqui sim, tia Ju! Muito bem, Dudu! E aí, você gostou da aula passada? Assistiu? Fez as atividades? Muito! E fiquei espantado ao descobrir que eu produzo quase 3.000 quilos de lixo, 2.920. Só, Dudu? Eu falei que eu nem fiz a minha conta, né? Porque senão... Já pensou, Dudu? Você viu, então, que você pode contribuir fazendo várias coisas com o seu lixo? Muito, professora Ju. Lá em casa, nós já estamos fazendo a seleta certinho. Plástico no lixo de plástico, papel no lixo de papel. Estou fazendo também a compostagem. Ai, que bom, Dudu. Isso. Olha só, e deixa eu te falar, a coleta seletiva, se tiver no seu bairro, você nem precisa ter tanto trabalho de separar plástico, vidro. Você pode pôr tudo junto, plástico, vidro. O importante é não mandar para o lixão. Isso. Você pode pôr tudo no mesmo recipiente, porque aí lá na coleta eles vão separar. Porque tem gente que fala, vai me dar muito trabalho separar plástico, separar... Então não precisa. Eu vou entrar naquele site que a senhora passou para nós e ver qual é o dia que ele vai passar lá no meu bairro, professora Ju. Eu achei muito interessante. E aquele lixão, professora Ju, o tanto de lixo que nós seres humanos produzimos, professora. Impressionante, né, Dudu? Muito. É chocante a imagem. Mas olha, eu vou conscientizar todos os meus coleguinhas lá em casa, toda a minha família. Nós vamos começar a fazer essa seleta certinho, a reaproveitar, reciclar e reutilizar. Muito bem, eu fico muito feliz porque vocês são o futuro do nosso planeta. Certo? Certinho. Então eu vou convidar muito você agora para a nossa aula. Agora eu vou assistir a próxima aula, a aula de hoje, tá bom, professora? Tá bom. Tchau, tchau, Dudu. Viu só? Espero que vocês também tenham tido consciência em casa e fizeram como o Dudu, certo? Vamos repensar no nosso lixo. Vamos lá? Unidade 10, as primeiras cidades do passado, na página 142. Já pegou sua apostila? Trocar ideias, vamos falar da Mesopotâmia, as primeiras cidades, 143, 144. Depois, atividade na 145. Da aldeia à cidade 146, o crescimento das aldeias, o surgimento das cidades, atividade 2 na 149, você sabia? E a nossa tarefa. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos compreender o processo de crescimento e de transformação das aldeias. A gente já vem vendo isso com as nossas aulas. Lembra da transformação do bairro, da transformação das cidades, das paisagens? Então, olha lá, compreender como surgiram as primeiras cidades, estabelecer relações entre o presente, o passado, a partir do estudo de origem das primeiras cidades do mundo. Vamos lá? Ah lá, nosso bonequinho já está até anotando, ó. As primeiras cidades do passado. Você estudou alguns aspectos da cidade. Agora, que tal fazer uma viagem pelo tempo e saber como elas surgiram? Já parou para pensar como surgiu as primeiras cidades? Na página 142, hein? Como? Ah, veio uma casinha, outra casinha, fizeram um bairro, foi isso que a gente estudou, não foi? Será que foi assim? Ah, foi planejada. Essa foi lá, né? Já é agora no nosso mundo contemporâneo. A Brasília foi planejada, lembra? E outras cidades.
Será que foi assim? Vamos recordar lá na apostila do primeiro ano, do segundo ano. Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma reconstituição da paisagem de uma das antigas cidades do mundo, que se chama Calhu. Dá uma olhada na sua apostila, olha bem essa imagem. Essa cidade, em 1845, um arqueólogo descobriu ruínas desse lugar quando ele estava lá fazendo estudos. Ruínas de uma cidade que havia existido, né? À beira deste rio, que é o Rio Tigres. E lá, ela é até citada na Bíblia como Calá, essa cidade. É hoje chamada de Calhu. Olha aí. Vamos lá? Como que você imagina que surgiram as primeiras cidades? Tudo aquilo que a gente já estudou? Será que foi daquele jeito? Quanto tempo você acha que surgiu a primeira cidade do mundo? Quanto tempo? Pensa aí na sua cabeça. Pensa e guarda a resposta aí na sua cabeça. Quanto tempo? Em anos, em dias, meses, milhões de anos? Pensa aí e guarda a sua respostinha. Na sua opinião, existe algo que nos une aos povos que viveram lá nas primeiras cidades do mundo? Você acha que tem alguma coisa que une a gente lá nos primeiros povos e hoje... Ah, não, professor, faz tanto tempo, que a gente... Quando que foi inventada a roda, a matemática, a escrita, não foi lá? A gente não usa isso até hoje? Então, nós temos ligação com os povos antigos? Pois bem, olha lá. Página 143, acompanhe a leitura com a professora. Mesopotâmia, as primeiras cidades. Foi em uma região chamada Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades do mundo. Observe o mapa para localizar esta região. Olha aí na sua apostila, logo abaixo desse texto, tem essa imagem. Vamos lá? Olha ali. Você consegue se localizar olhando no mapa? Se localizar, onde você está? Olha lá, a gente não está aqui no Brasil? Tá vendo o Brasil aqui? Separado pelo Oceano Atlântico. Do outro lado não tem a África. A gente já não viu sobre a África? E onde está a Mesopotâmia? Está aqui, ó. Tá vendo? Esse, então, era a região da Mesopotâmia, que fica entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Olha lá. Aí o Luan tem uma informação para dar para a gente aqui, ó. Olha aí, o Luan não, é o Felipe. Edgar, tinha confundiu aqui. O Edgar. Vamos ver o que ele tem para falar para a gente? Olha lá. A região em torno dos rios Tigre e Eufrates, hoje, está dividida entre 3 países. A Turquia, a Síria e o Iraque. Você já ouviu falar deles? Já, né? Então, viu só, aquela região lá onde surgiram as primeiras cidades, lá na Mesopotâmia, hoje se divide nesses países. Olha lá. Na página 144, mais uma leiturinha. Acompanha, faz a leitura também, tá? Os vestígios encontrados em sítios arqueológicos, lembra que a gente estudou sítio arqueológico? A gente fez até algumas simulações disso, né? Permitem saber que as primeiras cidades surgiram aproximadamente... O que você pensou? Lembra que eu falei para guardar na cabeça? Aproximadamente 6.000 anos. 2 delas, que já não existem mais, chamavam-se, olha lá, grifadinho ali, ó, Ur e Uruk. E foram fundadas pelos sumérios, povo que habitava a Mesopotâmia naquele tempo. Outros povos tão antigos quanto os sumérios também construíram grandes cidades na Mesopotâmia. E cada um deles deixou suas marcas para gerações futuras. Foram esses povos que inventaram, por exemplo, a escrita, a roda, a matemática. Tá vendo aquilo que liga a gente aos povos antigos? Foi graças à presença dos rios Tigres e Eufrates e à terra
fértil. Olha, terra fértil. Por que está pintada assim? Vamos ver o que é a terra fértil. Olha lá, é aquela onde é possível produzir alimentos, onde se tem boas condições para plantar. Isso é uma terra fértil. Que os primeiros povos a habitar aquela região puderam desenvolver a agricultura e domesticar animais, garantindo a sua sobrevivência. Ainda na página 144, olha essa imagem. A gente tem 3 imagens aí, observa nas imagens como os rios foram importantes para a agricultura. Será que foram? Será que eles não são mais? Olha lá o rio. A primeira imagem, a segunda imagem, vou lá pertinho para mostrar. Tá vendo? O que acontecia aqui, ó? Aqui tem os rios. Aí vinha a época da cheia, né? A enchente, como se fosse uma enchente, o rio enche. Olha aqui, ó. Alagava parte da região. Depois, quando voltava ao normal, por que aqui está com uma cor diferente? Por quê? Porque aí essa terra ficava fértil para plantar. Então, para cultivar as agriculturas que alimentavam os povos. Tá vendo? Os rios enchiam e transbordavam, invadindo as imagens, as margens. A terra, então, ficava úmida e recebia substâncias fertilizantes. Quando a água voltava ao seu leito normal, a terra estava pronta para o cultivo. Tá vendo? Foi aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Como são os rios Tigres e Eufrates? Vamos ver umas imagens? Olha aqui, imagens reais, ó. Tá vendo? Ó, o rio Tigre e o rio Eufrates. Tá vendo que eles não têm muita margem, né? Então, qualquer cheia, eles transbordam. E aí, fica fértil. Olha quanta plantação em volta dos rios. Na nossa atividade 1, na página 145, vamos lá. O texto abaixo trata da importância dos rios. Leia com atenção. Ouve a professora, depois leia você também. Olha lá. Os rios sempre foram um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Desde os povos mais antigos, eles garantem aos seres humanos água para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas e criar animais. Os rios também são utilizados como vias naturais de circulação, né? Não se navega nos rios? Muito bem. Em diferentes tempos históricos. Então, tudo isso já foi e ainda é, ó. Muitas embarcações se deslocam por eles e ainda se deslocam, transportando mercadorias e pessoas. E hoje os rios também são fonte geradora da energia elétrica, né? Onde tem as subestações, onde gera a energia que chega lá na sua casa. Então, agora no exercício 2, de acordo com o texto, faça o que se pede. Vamos lá. Dê um título para o texto. Olha lá. Sobre o que está falando o texto? Sobre os rios. E está falando o quê? Que o rio não é bom para a gente? Ah, não, professor, ele é muito importante para a gente. Então, que título que a gente pode dar, então? Põe o seu título, mas eu tenho uma sugestão. Olha lá, a importância dos rios para os seres humanos, não é? Ele foi importante e continua sendo. Na atividade B, anote 3 utilidades dos rios que se mantêm desde os povos mais antigos. Lembra que eu falei? Olha, foi e ainda é. O que nós lemos lá no texto? Que os rios já foi bom e ainda continua sendo bom, útil para a gente. Pensa em 3 aí. Pensou? Lembrou? Ah, tá olhando lá no texto? Pode olhar. Ah, então, olha lá, os rios garantem água para beber, para cozinhar, lavar, cultivar plantas e criar animais. E também serviram ainda e servem, né, para a circulação de transportes e pessoas e mercadorias. Pronto? Se não fez, faz depois com calma. Anote agora, lá no C, a utilidade que os rios têm hoje e que não tinham no passado. Hoje os rios servem para quê também que no passado a gente não tinha? A eletricidade.
Olha lá, os rios hoje são usados para produção de energia elétrica, que ainda não havia sido descoberto na época das primeiras cidades. Fez aí na sua apostila? Ou está só prestando atenção para fazer depois? Não tem problema. O importante é que preste atenção, absorva o conteúdo e faça as suas atividades. Que agora a gente vai passar para a página 146, que se trata de aldeias, da aldeia à cidade. O crescimento das aldeias. Vamos comigo? Primeiro a leitura. Os povos agricultores e criadores de animal da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Nesse espaço, eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimentos, cuidavam dos animais e faziam orações para os seus deuses. E tinham as próprias regras de convivência. Ali, as decisões eram tomadas por quem? As decisões eram tomadas pelo chefe das famílias. Então, quem tomava as decisões eram os chefes das famílias, que também garantiam a segurança de toda a população. Olha a imagem de uma aldeia. Então, eles construíam ali, eles tinham tudo para o sustento deles, né? Então, eles plantavam, colhiam para o sustento deles. Assim, eles sobreviviam. Olha lá, vários instrumentos de trabalho. Passa aí para a sua página 147, dá uma olhada nesses instrumentos de trabalho. Hoje até existe, mas eles já foram modernizados, né? Mas olha, antigamente, foram criados, aperfeiçoados. Veja alguns deles, tá vendo aquele lá? Olha lá, ó. Olha o que é aquilo, uma foice de madeira e pedra talhada. Era possível, com poucas horas, com essa foice, para que ela servia? Em poucas horas, os grãos, olha lá, grãos para alimentar uma família inteira. Então, eles colhiam com essa foice. E aqui, o que será que isso aqui, professora? Olha lá, é uma pedra retangular com uma base achatada. E aí, ela é chamada de mó. Era possível moer grandes punhados de grão de uma vez só e produzir muita farinha para fazer pães. E assim foi inventada a moenda, né? Que com o tempo ela foi se modificando, hoje a farinha é feita de outro jeito, né? Olha, aí ainda nessa mesma página tem esse aqui, ó. É um caldeirão feito de terracota, material impermeável e resistente ao fogo. Permitia cozinhar os alimentos, principalmente os grãos muito comuns na Mesopotâmia, como a lentilha e a ervilha. E do lado de cá, esse é mais parecido com o nosso, é um machado feito de pedra que facilitava o corte da madeira e a construção de moradias, certo? E as técnicas de cultivo da terra se tornaram eficientes e assim mais alimentos foram produzidos. Lembra que eu falei que eles só produziam alimento ali para a aldeia deles, né? Mas com a facilidade dos instrumentos, começaram a produzir mais alimentos. E a forma de armazená-los também melhoraram. E os lugares específicos para esse fim foram construídos nas aldeias. Então, eles começaram a construir lugares para armazenar aquele alimento produzido. E com tantas transformações, os aldeiões passaram a viver melhor e começaram a produzir mais do que o necessário. Olha só. Por que passaram a viver melhor? Porque tinha mais alimento, a condição de vida então melhorou, a saúde até melhora com a alimentação, né? Só que começaram a produzir mais do que eles necessitavam para a sua sobrevivência. Ou seja, começou a haver excedente de alimento. O que é excedente? Olha lá no cantinho, é a sobra. E aí surgiu o quê? Você vai recordar que você já estudou isso, olha lá, quando sobrava, eu produzia lentilha e a outra aldeia produzia a ervilha. A minha lentilha sobrava e a ervilha dele sobrava. O que a gente podia fazer então? Olha lá, foi nessa época que surgiu as trocas de produtos excedentes entre as aldeias, né? Então eles passaram a trocar. Ainda na página 148, o surgimento das cidades. Vamos à leitura? Você percebeu quantas mudanças ocorreram nas aldeias?
Associado a todas elas, houve o quê? Ainda mais um fator, o aumento da população, porque a qualidade de vida melhorou, né, com a alimentação, e aí as famílias foram aumentando as famílias precisaram construir mais casas, aí a população foi aumentando, né? Isso ocorreu por quê? Com a maior produção e melhor conservação dos alimentos, as pessoas ficaram mais saudáveis. O número de família cresceu, novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram, como a criação de novas estratégias de segurança para a população, de divisão e organização do trabalho, das regras e do poder. As aldeias, portanto, foram crescendo e se modificando, transformando pouco a pouco nas primeiras cidades da Mesopotâmia. Então, tá vendo a transformação até chegar na cidade? É importante saber, porém, que nem todas as cidades daquela época estavam organizadas exatamente da mesma forma. Apesar das semelhanças, elas tinham também muitas diferenças que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de cada uma delas. Isso nos anos seguintes, no Ensino Fundamental 2, vocês vão dar uma aprofundada nesse estudo e vocês vão conhecer as histórias de cada parte, tá? Vamos para a nossa atividade, na página 149? Olha lá. É bem facinho. Vou lendo e vocês vão respondendo aí. Assinale somente os elementos relacionados a transformações que levaram as aldeias a se tornarem cidades. Quais foram os elementos que levaram as aldeias? Então, pode fazer mais de um X. Mas foi o surgimento de um rei? A gente falou isso na leitura? Não, né, professora? O aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho? Sim, que aí eles começaram a produzir mais, né? Então, pode pôr o X. O aumento do número de casas construídas? Sim, né? O crescimento do número de famílias? Muito bem. O surgimento de militares? A gente falou alguma coisa sobre os militares? Não, né? E o surgimento de produção excedente? Começou a sobrar alimento? Sim, né? Aí eles passaram a trocar. Muito bem. Atividade 2. Na página 149 ainda, imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Presta atenção, agora vai usar a imaginação. Ó. Você chegou a uma aldeia e em poucas horas precisa colher grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa a fazer é utilizar... O que a gente falou lá no texto? A enxada de madeira? A foice de madeira e pedra talhada? Ou o caldeirão de terracota? Para colher o grão. O que a gente usou? A foice. Muito bem. Aí você descobriu que a produção de excedentes na aldeia é necessário saber o que fazer com ele. Quem você deve consultar para decidir? Quem que as famílias consultavam para tomar decisões? Lembra? Tinha uma pessoa que tomava as decisões. Quem? Todos os moradores da aldeia? O rei? Ou o chefe de família? Isso mesmo. Sobre o que fazer com o excedente de produção? Qual foi a decisão tomada? O que eles decidiram fazer com o que sobrava? Jogar fora. Não. Distribuir para os pobres? Também não, né? Foi quando surgiu as trocas com outras aldeias. Muito bem. Página 150. Você sabia que algumas cidades atuais preservam vestígios de cidades muito antigas? Nelas encontramos sítios arqueológicos que revelam diversas informações sobre como era o modo de vida de povos que viveram em um tempo muito distante do nosso. Aí embaixo tem a imagem, eu vou passar aqui também. Olha a imagem. Roma é uma cidade contemporânea, né? Só que ela ainda tem as ruínas das construções antigas, que hoje são até pontos turísticos. Ali a gente tem um, ó. Aqui, Jericó.
Jericó também, ela foi reconstruída, mas ela ainda guarda ruínas de tempos passados, cidade antiga. Como é uma região de produção fácil, então essas regiões, elas estão sempre se popularizando, porque é uma região de fácil acesso, de fácil produção. Lá, Bagdá, no Iraque, tá vendo a setinha? Segue aí na sua apostila. Cádiz, na Espanha, Cusco, no Peru e Cairo, no Egito. Olha lá, tudo construções de povos passados e que até hoje conservam, porque através dessas construções, essas ruínas, eles estudam as histórias dos povos passados, tá? Muito bem. Vamos para a nossa tarefa? Página 151. Você fará uma entrevista, presta atenção, cujo objetivo é descobrir se o entrevistado reconhece a importância dos rios. Siga as instruções e anote todas as respostas no seu caderno. Você vai pegar o seu caderninho, você vai escolher 2 adultos e vai perguntar se eles aceitam ser entrevistados primeiro, tá? Daí você põe lá as informações sobre a entrevista, põe a data para você mostrar para sua professora, a página do que você está trabalhando, e aí você vai perguntar, inicie perguntando o nome e a idade do entrevistado. Anota com letra caprichada. Daí você vai perguntar, na sua opinião, qual a importância dos rios para as cidades? Pergunta para um, ouve a resposta, anota bonitinho, depois você pergunta para o outro, anota a resposta, com bastante capricho, tá bom? E depois, no 2, compare as paisagens urbanas estudadas até agora, a cidade de Calhu, observada na página 142. Em sua comparação, observe semelhanças e diferenças nas construções, na utilização do rio, na aparência das pessoas e dos animais, e depois escreva suas conclusões aqui. Tudo que você percebeu, o rio, lembra do rio? Tem coisa que a gente utiliza até hoje, mas tem hoje que a gente utiliza que não utilizava antes. Então, lembra de tudo isso, tá? Anota suas conclusões. Muito bem. E aí, nosso roteiro da aula 8, as primeiras cidades do passado, assiste a videoaula, faça suas atividades com capricho, tá? Tenha a sua responsabilidade daquele horário que você vai estudar, tira aquele momento para o seu estudo. São 40 minutinhos de aula, mais as suas atividades, né? E aí, pronto, você fica com o seu dia livre. Depois de você fotografar a atividade e mandar para a professora, certo? Faz os exercícios 1 e 2 da página 151, envia lá para o professor, tira a dúvida com o professor, mas assiste a videoaula antes de fazer a atividade, certo? Os pais e os responsáveis, muito obrigada pela colaboração, pela responsabilidade que estão tendo com os nossos alunos. E até a próxima. Um beijo.